Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos retomar as nossas conversas a respeito dos filminhos da Cher, dessa vez falando de Fiel, mas nem tanto. Quem está acompanhando aí esses vídeos da Cher, talvez tenha percebido que o último vídeo que nós conversamos, o último filme, foi de 1990, Cher, Minha Mãe é uma Sereia. E o que aconteceu aqui? Nós pulamos 2 filmes, e aqui com o Fiel Mas Nem Tanto, nós já estamos em 1996. Agora, por que que nós pulamos 2 filmes, já que nós estamos conversando sobre toda a filmografia dela? Tem um adendo aí que eu preciso explicar. Quando se lida com VHS, pessoal, a gente acaba tendo muitos imprevistos aí no caminho. Eu sentei para assistir o filme de 92, um filme chamado O Jogador, no qual ela faz uma participação. Esses 2 filmes que nós pulamos aqui, na verdade, são pequenas participações que ela fez a pedido de um diretor amigo dela, que já havia trabalhado com ela em um outro trabalho, mas de forma nenhuma não menos importantes. Mas o que aconteceu? Eu coloquei o meu VHS de O Jogador para poder assistir, e eu não sei por que cargas d'água a fita não estava legal e eu não consegui recuperar. É muito difícil, para mim que lido há muitos anos, é muito difícil algum filme, alguma fita que eu não consiga recuperar. E essa, O Jogador, ela estava assim realmente imprestável. E geralmente, os filmes que eu gosto, os filmes que eu tenho assim um carinho pela atriz, pelo ator, pelo diretor, pela filmografia, eu tenho mais de um. Às vezes eu tenho 3, 4, 5 filmes do mesmo. E esse, por azar, O Jogador, eu tinha somente um. Então não foi possível que eu assistisse ele para poder comentar com vocês. Ele saiu em DVD também, mas eu não possuo ele em DVD. E aí o que que eu fiz? Eu comprei novamente e estou esperando chegar para poder assistir, para que a gente possa conversar. É lógico, todos esses filmes que eu estou conversando com vocês eu já assisti em algum momento, mas eu também não tenho como vir aqui falar de uma coisa que eu assisti há 15 anos, há 20 anos. Tudo que eu converso com vocês eu assisto para que a gente possa conversar. Então eu não consegui assistir esse filme, O Jogador de 92, e por sua vez eu também não assisti o filme dela de 94, que também é desse mesmo diretor, foi uma pequena participação. Eu estou esperando chegar O Jogador para poder assistir o de 96, que é o seguinte, o de 96 não, o de 94, O Jogador é de 92, para que a gente possa seguir o baile. Mas o que eu vou fazer? Como é uma pequena participação, nós vamos conversar no final. Depois que terminar toda a filmografia dela, a gente fala dessa pequena participação. Esse daqui, O Fiel Mas Nem Tanto, é o grande filme dela de 96. É a grande volta dela desde o Mermaids. Então, assim, é um filme bastante importante, porque ela foi uma atriz vencedora do Oscar, em 88 com Feitiço da Lua, depois o Mermaids, e agora um retorno dela aí, bem dizer, após 6 anos, só com essas pequenas participações. Então, é um filme importante. Mas antes de começar a falar desse filme, gente, como eu tô falador hoje, né? Aconteceu um fato muito curioso esses dias, uma anedota da Cher, eu achei muito interessante, eu queria trazer aqui para vocês. É, Como vocês sabem, vocês que eu digo, quem é fã, né? Quem não é fã não sabe. A Cher lançou um álbum de Natal, Cher Christmas, que eu até já mostrei aqui no canal, fiz um unboxing. E ela está divulgando bastante esse álbum de Natal, indo nas paradas de Natal, indo a vários programas de TV, dando entrevistas, não só entrevista televisionada, né? Entrevista para rádio, entrevista escrita, várias mídias. E aí, acho que há umas 2 semanas atrás, eis que Cher apareceu no programa Graham Norton Show. Gente, mas eu não sei se vocês conhecem esse programa. Eu achei quase inacreditável como que esse programa consegue trazer
convidados, assim, a mais alta nata de convidados e, assim, reunir todas essas pessoas juntas para um único programa. Essas pessoas, dariam um programa, sei lá, de no mínimo 12 horas, falando de cada um. E eles juntaram 4 artistas do mais alto gabarito, para fazer um único programa. Então, quem estava nesse programa? A própria Cher, a deusa do pop, a nossa eterna e linda e para sempre, uma linda mulher, Julia Roberts, o incrível, maravilhoso, que eu amo. Eu geralmente não gosto muito de homem fazendo interpretação, sempre prefiro a interpretação feminina, mas o Tom Hanks foi assim o primeiro ator masculino que me chamou a atenção para que eu tivesse toda a filmografia, para que eu fosse conhecer a carreira, sempre dei preferência à mulher. E o Tom estava lá também, e não contente com esses 3 convidados, nós tivemos também o nosso novo Willy Wonka, Timothée Chalamet. Assim, então, vocês imaginem, esse apresentador, como que ele daria conta desses 4 convidados? Tantas coisas a serem perguntadas, carreiras, assim, extraordinárias. Eu não sei como eles conseguem isso, como eles conseguem essa nata de convidados. Vou até dar mais atenção para esse programa. E aí, o que que aconteceu nesse programa? Eles comentaram a respeito, da carreira da Cher. Comentaram, assim, tudo muito rapidamente, porque você tem que dar atenção a cada um, para não ficar chato, você vai passando por cada um, né. E aí, houve alguns comentários muito interessantes a respeito dos filmes da Cher. E a Cher sempre fica com uma pose, assim, tipo: "Ah, mas sério isso? Minha carreira não foi tudo isso. Eu nem gosto dos filmes que eu fiz e tal". E aí esses artistas relembraram alguns trabalhos da Cher. O Tom Hanks falou para ela que ela estava magnífica, assim, que é uma perfeição a participação dela em Mamma Mia 2, cantando Fernando. A Julia Roberts falou para ela do filme Silkwood, que assim é um primor, é um filme muito importante, até porque a Julia Roberts, anos depois de Silkwood, em 2001, a Julia viveu um papel semelhante em Erin Brockovich, uma mulher de talento, uma mulher que também vai contra as diretrizes de uma empresa, que também luta assim pelos direitos, é uma mulher que defende que a população tenha direitos, que as mulheres tenham direitos. Um filme também muito importante e que quem abriu portas aí foi a Cher com Silkwood. E o maravilhoso, o bonitinho do Timothy, que embora muito jovem, também falou para Cher do Moonstruck, Feitiço da Lua. Então eu achei tão bonitinho, porque vocês vejam que mesmo jovem, ele teve algo ali para falar, mesmo que ele não conhecesse, só de estar na presença desses atores, estar na presença da Cher, ele estudou, né? Eu acredito que ele conheça o filme de verdade, mas vejam a diferença. Por que eu estou falando isso? Porque existe o cantor Troye Sivan, que aliás é muito parecido com o Timothy, assim, fisicamente. Eu gosto bastante desse cantor, acompanho desde o início da carreira. Mas esse cantor Troye Sivan foi dar uma entrevista há um tempo atrás e eu não sei qual foi a pergunta, por que águas caminhou a entrevista, e o Troye Sivan falou que não conhecia Cher, que não conhecia os filmes da Cher, que não sabia que a Cher tinha uma carreira no cinema. Eu falei, gente, como assim? Como uma pessoa está no planeta, uma pessoa que é do meio artístico? Troye Sivan é um cantor, Troye Sivan também tem um trabalho como ator. Inclusive ele estava nessa série aí do The Weeknd, foi um fracasso, mas ele estava, tem alguns trabalhos no cinema, e ele, assim, desconhecia a Cher, ele falou na entrevista, assim, não tinha o menor conhecimento. E aí eu achei muito bonitinho que o Timothy falou pra Cher a importância para ele do Moonstruck. Então, assim, foi muito fofinha os convidados, assim, todos eles imensos, né, convidados de peso, uma linda mulher, o Tom, o Timothy, né, falando para Cher a importância dos filmes dela. Eu achei muito legal. Eu acho assim muito digno quem é fã da Cher também dá uma atenção aí para essa entrevista no Graham Norton Show.
Agora, gente, nossa, 10 minutos de preâmbulo, meu Deus, por isso que vocês não assistem, porque eu enrolo demais. Mas fazer o quê? Tô falando pra mim mesmo, né? Nem sei se alguém tá assistindo de fato. Aqui, gente, fiel, mas nem tanto, 1996. E, infelizmente, esse filme é o filme da carreira da Cher com menor bilheteria. O filme que teve a menor arrecadação. Ela vinha de um sucesso imenso, né, emplacando vários sucessos em seguida. Mermaids rendeu bastante dinheiro a ela. As participações ela fez por relação de amizade. E aqui ela retorna aos cinemas. Essa história aqui, fiel, mas nem tanto, ela não está sozinha. Ó. Vocês podem ver ó, uma produção produzida por Robert De Niro, Chess Palminteri, aqui como ator junto com ela. Chess Palminteri também é o autor desse roteiro, que originalmente é uma peça de teatro, que depois foi transformada em um filme. E temos aqui também o Ryan O'Neal. Vamos ler a chamada aqui. Há 20 anos, Jack e Margaret disseram até que a morte nos separe. Esta noite eles cumprem um acordo. Aqui a Cher está ruiva, está linda, assim, nossa, um primor. E a história, embora não tenha agradado o público de modo geral, é agradado assim, né, gente? Porque nós estamos em 1996, tem uma coisa que deve ser levada em consideração, os costumes mudando. E assim, toda uma geração que acompanhava a Cher envelhecendo, casando, dando atenção também a outras questões. E vocês sabem, né? Às vezes essa coisa de acompanhar um determinado artista acaba ficando em segundo plano. Isso não só com a Cher, isso acontece com todos os artistas, né? Principalmente artistas assim que têm uma trajetória, uma carreira muito longa. É, E aqui, as questões que vão ser aprofundadas aqui são questões que a Cher já vinha tratando em vários dos seus filmes. A questão da mulher, a questão do feminino, a questão do casamento, a questão das infidelidades dos homens. E aqui nesse roteiro do Chess Palminteri, ela aprofunda todas essas questões. O que nós temos aqui é o seguinte: Cher é casada com Ryan O'Neal, 20 anos de casamento. O casamento tá uma droga. Ela não suporta mais, ele a está traindo com uma mulher mais jovem, como sempre, aquela loira, peitudinha, toda emperequetada, né? Enquanto ela está em casa, arrasada, ela não suporta mais aquilo, ela está prestes a cometer suicídio porque ela não aguenta mais tanto desdém. Ela não aguenta mais tanto desamor, ela não aguenta mais as infidelidades dele. E ela está prestes a tomar vários comprimidos aí para poder se matar. Quando entra na casa dela o Chess Palminteri e a sequestra, amarra ela na cadeira. Vocês podem ver até aqui que ela está até amarrada numa cadeira e fala para ela: olha, eu estou esperando aqui uma ligação, que vão ter 2 toques. Quando o telefone tocar 2 vezes é o sinal de que eu posso te matar. Você vai ser assassinada, você vai ser. Antes disso, eu vou simular um estupro, vou te bater, e você vai morrer aqui. E ela fica, não, gente, mas eu já estava me preparando para morrer e tal, né? Quem é o que me mandou, que tá mandando me matar? Eu pago para não precisarem me matar. Ela começa a ter uma série de diálogos com o personagem do Chess Palminteri. E aí, esses diálogos, como eu falei, é um texto de teatro, você isola a casa em que eles estão e transpõe para um palco de teatro, você consegue até vislumbrar, enquanto você assiste o filme, como que seria essa peça. Eh, Eles vão discutindo sobre o casamento, sobre as coisas que estão em jogo, por que que acontece traições, por que que o casamento chega a determinado ponto. Aquelas questões que eu particularmente gosto muitíssimo num filme. Aquelas questões, de mulher, as questões ligadas ao feminino, à traição, a um objetivo de vida, a coisas que você idealiza e que depois, na verdade, não era nada daquilo. Então, o diálogo vai sucedendo e é muito interessante.
E o personagem do Chess Palminteri, ele tem um problema, ele passa com um psiquiatra que fica ligando lá na casa também a todo momento. Então fica tendo uns jogos assim, se o telefone tocar 2 vezes, é a confirmação de que a Cher pode ser morta. Só que a todo momento o telefone está tocando. E aí é esse doutor que passa com ele, um psiquiatra viciado em jogos, que trata dele e fala, não, você não pode fazer isso, você não é assim, e ele vai ficando nervoso, né? Então, assim, o filme é Cher e o Chess Palminteri tendo essas discussões, esses diálogos, com essas com essas intersecções do doutor, né? Que vai telefonando, que vai falando, tentando amenizar, apaziguar a situação. E depois o safado do Ryan O'Neal aparece também. E aí a coisa vai ficar mudando de ponto de vista. Num dado momento a gente vai estar a favor da Cher. Não, as coisas que aconteceram com ela tem que se vingar mesmo. O Ryan O'Neal não presta, realmente. Aí o ponto de vista vai passar para o Ryan O'Neal. Talvez a Cher não tenha sido tão legal assim, talvez ela não seja assim tão cheia de virtudes como aparenta à primeira vista. Aí depois nós vamos aqui para o ponto de vista do Chess Palminteri. Poxa, ele vai matar a Cher, mas ele realmente precisa, ele está fazendo isso por dinheiro, ele também viveu um drama pesado. A coisa vai mudando de ponto de vista até que a gente tem aí o desfecho. Então, assim, gente, dá para entender o porquê que não foi sucesso. Texto de teatro é sempre uma coisa que acontece velada em um único local, num ambiente confinado. Então isso já torna a história, podemos dizer assim, que um pouco menor. A história começa a ser pautada somente pela força do diálogo, pela força do texto. E aí você sabe, né? 1996, uma mudança de público. Se esse filme tivesse sido lançado na década de 80, que o público cativo dela estava acompanhando desde o início, né? As pessoas que viram todo o desenvolvimento dela como atriz, né? Talvez tenha sido diferente. Aqui em 1996, a coisa já estava mudando de figura. Alguns anos mais à frente surgiriam aí artistas mais jovens e o interesse do público se tornaria outro. Mas, de todo modo, eu adoro Fiel, mas nem tanto, Faithful. Mas eu não sei por que razão até a própria Cher meio que esquece de Fiel, mas nem tanto. Como eu já falei para vocês no bloco de que ela rememora os seus filmes, que ela rememorava seus filmes em Vegas, ela não colocava Fiel, mas nem tanto. Ela pulava Fiel, mas nem tanto e colocava lá Chá com Mussolini. E na verdade, esse filme aqui é incrível, um filme que ela vai aprofundar questões que ela tratou lá em Moonstruck, como, por exemplo, a traição. A traição do homem, ela é diferente da traição da mulher. As razões, o que motiva, e aqui essas questões vão ser todas mais aprofundadas. Bom, para mim, que gosto desses temas da mulher, do casamento, assim, para mim é um pratão. Eu adoro esse filme que infelizmente não foi lançado em DVD. Pelo menos não que eu tenha conhecimento, porque muita coisa foi lançada aí nessas edições aí que coloca 5, 6 filmes num box e essas coisas eu não acompanho, então eu não sei, mas eu acredito que não tenha sido lançado. Então a gente fica aqui com um Fiel, mas nem tanto, somente em VHS. Foi lançado em VHS dublado também. E quem deseja ter a filmografia da Cher precisa ter aí um VHS para poder ver Fiel, mas nem tanto. Mostrar aqui a ediçãozinha para vocês. Filme da Video Arte do Brasil. Ó, fichinha T. Grupo Play Art. Ó, Fiel, mas nem tanto. Comédia, legendado. Quantos anos? 18 anos. Não é pra tanto também, não. 18 anos, isso aqui hoje seria bem levinho, seria 14 anos. Olha para vocês verem como a coisa é diferente, né? De 96 para hoje. Aqui, ó, mesma coisa, Play Art, Fiel, mas nem tanto. Eu não tenho a versãozinha dublada, ela é um pouquinho diferente.
Tem um balãozinho aqui com dublado, numa cor acho que meio rosa. Preciso comprar a edição dublada, porque vale a pena, eu gosto bastante desse filme. Vou mostrar aqui atrás, ó. Vamos dar uma lidinha. Margaret, que é a Cher, é rica e infeliz, pois sabe que Jack, Ryan O'Neill, seu marido, a está traindo. No dia de aniversário de 20 anos de casamento, Meg decide suicidar-se, mas quando está prestes a fazê-lo é interrompida. Descobre o presente surpreendente que o marido enviou, um homem para matá-la. Enquanto espera um telefonema, o sinal para cumprir a ordem, o matador Palminteri e vítima se enfrentam, discutem, se odeiam e até se amam. E agora? O que fazer? Tony, o matador, está confuso e liga para o analista antes de decidir, mas aí chega Jack, desmentindo a versão do pistoleiro e começa uma grande confusão. Afinal, quem é o tirano e quem é a vítima nessa história? E tem isso também que eu esqueci de mencionar. Num dado momento desses diálogos aí, a Cher vai meio que ter um caso aí com o Chess Palminteri. Esse caso é duas motivações, né? Ela é uma mulher que está tão carente, uma mulher que convive com tanto desamor, que ela passa a ter até um interesse por ele, por conta dele estar ouvindo ela contar, estar conversando com ela, e lógico, também um interesse para fugir ali daquela situação, tentar seduzir o seu algoz. Então, gente, é muito legal. Para quem gosta aí desses temas, para quem está acompanhando, como nós que estamos conversando sobre a carreira da Cher, fiel, mas nem tanto.